Imagine o oceano como um véu negro que cobre mais da metade do planeta. Um manto infinito, onde a luz do sol se dissolve como um sussurro esquecido. Você já parou para pensar no que se esconde sob essa superfície serena? Não no Recife colorido, nem nas correntes quentes que dançam perto da costa, mas lá embaixo, onde o mundo conhecido termina e o desconhecido começa a sussurrar. A água salgada começa como um abraço familiar. Ondas que quebram na areia, espuma branca como algodão rasgado pelo vento. Barcos de pescadores cortam a superfície, deixando rastros efêmeros que o mar engole sem piedade. Aqui, na zona eufótica, a luz penetra generosa, pintando o azul em tons de safira e turquesa. Peixes prateados nadam em cardumes, como flechas vivas fugindo de sombras inexistentes. É um lugar de vida, de movimento constante, mas observe mais de perto. Sob as ondas, há uma quietude que se insinua, um vazio que espera. À medida que descemos, a luz fraqueja. Deixe que seu olhar mergulhe além dos 200 metros, onde o crepúsculo marinho toma conta. A zona disfótica. Aqui, o sol é apenas um eco distante, filtrado através de camadas de água que absorvem o calor e a cor. Os raios se esticam como dedos pálidos, tocando corais que se curvam em formas retorcidas, como ossos antigos expostos. A pressão começa a apertar, invisível, mas implacável, esmagando o ar dos pulmões imaginários de quem ousa descer. O silêncio se instala, interrompido apenas pelo zumbido fraco de um submarino de pesquisa, uma presença humana frágil, como uma vela tremeluzente em uma caverna, mais fundo ainda. A zona mesopelágica, o crepúsculo eterno, estende-se por quilômetros. Entre 200 e 1000 metros, o oceano perde sua identidade. A luz é agora um fantasma, um brilho bioluminescente que pisca como olhos curiosos na escuridão. Criaturas estranhas emergem das sombras. Lulas com tentáculos que se desenrolam como fitas de fumaça. Peixes abissais com bocas que se abrem em ângulos impossíveis, famintos por qualquer fragmento de vida que caia das alturas. Elas nadam em um mundo de partículas flutuantes, detritos que chovem do alto como cinzas de um céu invisível. É belo de um jeito perturbador, lanternas vivas que atraem e devoram, mas sinta o peso. Cada metro a mais comprime o peito, como se o oceano testasse sua vontade de prosseguir. E se eu lhe disser que há algo além disso, algo que não se encaixa nas cartas náuticas, nos mapas traçados por mãos humanas trêmulas? Na zona batipelágica, abaixo de 1000 metros, o mar se transforma. A luz some por completo, escuridão absoluta, um breu que engole até os pensamentos. A pressão aqui é um monstro silencioso, capaz de dobrar aço como papel. Submarinos resistem, mas os homens dentro deles sentem o coração bater mais devagar, o ar rarefeito forçando respirações curtas. É um reino de gelo e vazio, onde a temperatura cai para graus que congelam o sangue. Vida, sim, mas distorcida. Vermes tubulares que se erguem como pilares cegos do leito marinho, caranguejos com carapaças translúcidas que se movem como fantasmas. Agora, imagine um ponto específico, uma designação fria, quase codificada, 25A. Não é um nome poético, mas um rótulo em relatórios confidenciais de expedições que preferem o silêncio. Localizado no coração do Atlântico Sul, perto da fossa de Porto Rico, mas mais isolado, mais esquecido. É a zona Hadal, abaixo de 6.000 metros. O abismo, onde o oceano toca o núcleo da Terra, pressionando com uma força de 1000 atmosferas. Aqui, o som viaja devagar, ecoando como um lamento distante. Nenhum raio de sol jamais chegou. É o fim do mundo conhecido. Submarinos descendem nessas profundezas, guiados por sonares que piscam em telas frias. Operadores humanos, a quilômetros de distância, em navios-mãe, observam dados que dançam como fantasmas digitais.
ruídos, sons que não pertencem, um zumbido baixo, persistente, como o ronco de uma máquina antiga despertando. Não é o eco de um vulcão submarino, nem o canto de baleias perdidas. É algo mais. Irregular. Pulsos que sobem e descem como uma respiração contida. Em 25A, os instrumentos captam formas. Sombras alongadas que se movem contra o leito de lama e rocha. Não são rochas, não são detritos. Pense na beleza disso tudo. O abismo é um tapete de escuridão infinita, pontuado por fontes hidrotermais que jorram como veias quentes na carne fria do planeta. Água superaquecida, rica em minerais, nutrindo comunidades de tubos brancos que se erguem como torres de marfim em um inferno gelado. Bactérias brilham fracamente, tecendo uma teia de vida em um lugar onde a morte deveria reinar. É fascinante, hipnótico, mas o contraste corta como uma lâmina. Essa beleza esconde a ameaça, a pressão que esmaga ossos, o frio que paralisa. E os sons, aqueles sons inexplicáveis que os gravadores captam, mas que os cientistas hesitam em analisar. Uma expedição recente, há poucos anos, enviou um ROV, um veículo operado remotamente, para 25A. As imagens voltaram granuladas, borradas pela escuridão. O leito marinho, um deserto de sedimentos acumulados por eras, interrompido por vales profundos. O ROV desceu, luzes LED cortando o breu como facas. E então um movimento, não um peixe conhecido, com escamas e guelras familiares. Algo maior, mais lento. Uma silhueta que se afastou, deixando um rastro de sedimento agitado. Os operadores congelaram. O sonar piscou, eco múltiplo. Como se algo respondesse. Não era vazio. Não podia ser. O oceano, em sua vastidão, guarda segredos que pressionam contra as paredes dos submarinos. Sons que ecoam como chamadas antigas, vindas de criaturas que evoluíram em um mundo sem testemunhas. Em 25A, a zona mais profunda, algo observa. Algo se move nas sombras, paciente, eterno. E enquanto os humanos enviam suas máquinas frágeis, o abismo espera. Silencioso, mas não sozinho. A descida continua, mais fundo, onde a verdade começa a se revelar, pedaço por pedaço, na escuridão que nos cerca. O breu de 25A envolve tudo como um manto vivo, pulsando com uma quietude que engana. Imagine o ROV descendo mais, suas luzes artificiais varrendo o vazio como olhos ansiosos em uma noite sem estrelas. A cada metro, a pressão aumenta, um aperto invisível que faz o metal ranger baixinho, um sussurro que ecoa nos fones dos operadores a bordo do navio-mãe. Eles estão lá em cima, na superfície agitada, bebendo café frio enquanto monitoram telas que piscam com dados frios. Homens e mulheres comuns, com olheiras de noites insones, guiando uma máquina que penetra onde nenhum corpo humano ousaria ir. É uma ponte frágil entre o mundo iluminado e o abismo, um fio que pode se romper a qualquer instante. A zona radal se revela aos poucos, camada por camada de escuridão compacta. Aqui, abaixo dos 6.000 metros, o oceano não é mais água, mas uma força primordial, densa como mel negro, que resiste a qualquer intrusão. O leito marinho é um tapete de lama acumulada por milhões de anos, pontuado por rochas vulcânicas que se erguem como dentes quebrados de um gigante adormecido. Fontes hidrotermais borbulham em alguns pontos, jatos de água quente que sobem como fumaça em um caldeirão frio, nutrindo colônias de criaturas pálidas, tubos brancos que se contorcem como veias expostas. É uma beleza cruel, essa vida teimosa no limiar da morte. Bactérias luminescentes tecem um brilho sutil, como veias de fogo sob a pele do mar, contrastando com o vazio que as cerca. Mas observe, o silêncio é o verdadeiro rei. Um silêncio que esmaga, que faz o coração bater ecoando no peito, como se o abismo escutasse. E então, os sons começam. Não de repente, como um trovão,
mas devagar, insinuando-se nos gravadores como um segredo mal guardado, um zumbido baixo, irregular, que sobe e desce como a maré interna de algo vivo. Os operadores pausam, inclinam-se para as telas, trocando olhares que não dizem nada. Não é o ruído de correntes ou terremotos submarinos, esses eles conhecem. É algo orgânico, quase ritmado, como o pulsar de um coração enorme, escondido nas dobras do leito. Em uma expedição de 2018, um sonar captou isso pela primeira vez em 25A. Pulsos espaçados, ecoando por vales profundos, como se o oceano respirasse em segredo. Os cientistas arquivaram os dados, murmurando sobre anomalias acústicas, mas ninguém ousou voltar logo. O mar guarda rancor, eles diziam baixinho entre si. Mais fundo o ROV vai, agora a 7.000 metros, onde a pressão atinge 1.000 atmosferas, capaz de transformar diamantes em pó. As luzes cortam a escuridão, revelando formas que não pertencem a nenhum catálogo. Sedimentos se agitam, como poeira em um vento invisível. Algo se move, não rápido, como os predadores das camadas superiores, mas lento, deliberado, uma sombra alongada que desliza para além do alcance das câmeras. É maior que um submarino, talvez, ou apenas uma ilusão de luz e eco. O sonar pisca, múltiplos retornos, como se o abismo respondesse à presença humana com um eco multiplicado. Os operadores congelam novamente. Um deles ajusta o microfone, captando um clique baixo, seguido de um arrastar, como garras sobre rocha úmida. Não é vazio. Algo vive aqui, adaptado a um mundo de esmagamento e frio eterno, onde a evolução torceu formas em pesadelos silenciosos. Pense na ameaça nisso tudo. A beleza das fontes hidrotermais, com suas torres brancas que desafiam o breu, esconde o perigo que rasteja nas bordas. Criaturas que se alimentam de detritos caindo do alto, mas também de intrusos. Peixes abissais com mandíbulas que se expandem como flores carnívoras, olhos reduzidos a pontos cegos, guiados por sensores que detectam vibrações a quilômetros. Em 25A, porém, é diferente. Os sons sugerem algo maior. Algo que não caça por fome, mas por curiosidade antiga. Relatos sussurrados entre mergulhadores falam de equipamentos perdidos, ROVs que param de transmitir sem razão, câmeras que captam borrões antes de o sinal morrer. Um submarino tripulado anos atrás desceu perto dali e relatou uma vibração no casco, como se dedos invisíveis tocassem o metal. Os tripulantes emergiram pálidos, falando pouco, mas o relatório mencionava um eco vivo que os seguiu na subida. A descida prossegue, implacável. O ROV agora explora um vale estreito em 25A, paredes de rocha que se fecham como as mandíbulas de uma besta. A luz revela fissuras, buracos negros que sugam a visão, e ali, no fundo, um brilho fraco, não bioluminescente, mas algo mais. Artificial? Não. Impossível. Os humanos trouxeram suas luzes, seus sons, perturbando o equilíbrio. Navios de pesquisa cruzam a superfície acima, soltando cabos que descem como artérias pulsantes, injetando ruído no silêncio. Poluição sonora, ecos de motores distantes que irritam o abismo. E, em resposta, os pulsos se intensificam. Mais rápidos agora, como um chamado. O sonar mostra formas se aproximando, círculos concêntricos que se expandem na tela, como ondas de um coração despertando. É fascinante, essa dança entre o conhecido e o oculto. O oceano, em sua vastidão, oferece vislumbres de vida que desafiam nossa compreensão. Vermes gigantes que se enterram na lama, caranguejos translúcidos que se movem como espectros, mas em 25A o contraste corta mais fundo. A beleza das comunidades termais, com sua química estranha que sustenta o impossível, contra a ameaça de algo que não foi mapeado, que se move nas sombras sem nome. Os operadores, lá em cima, sentem o peso disso. Um suor frio na nuca, apesar do ar-condicionado.
Eles enviam comandos. Desça mais. Grave tudo. Mas o instinto grita para parar. E se eu lhe disser que os sons não param? Eles persistem, ecoando nos arquivos analisados em laboratórios remotos. Frequências que não combinam com nada conhecido. Padrões que sugerem inteligência, ou apenas o caos do abismo brincando com máquinas frágeis. Em 25A, a zona mais profunda não está vazia. Algo observa as luzes humanas paciente, esperando o momento em que o fio se rompe. A descida não termina aqui. Ela aprofunda, revelando camadas de mistério que pressionam como o próprio mar, forçando-nos a questionar o que realmente sabemos, ou o que o oceano permite que saibamos. O vale em 25A se estreita como uma garganta de pedra viva, engolindo o Rové em suas dobras escuras. As luzes LED piscam nervosas, varrendo paredes que se erguem íngremes, cobertas de uma crosta de sedimentos endurecidos, como pele envelhecida pelo tempo. A descida é lenta agora, deliberada, cada metro ganho com um rangido sutil do cabo que o liga à superfície, um fio vital que treme com a pressão colossal. Lá em cima, no navio-mãe, os operadores inclinam-se sobre consoles iluminados por telas azuis, o ar carregado de um zumbido constante de ventiladores e monitores. Eles são sombras humanas nesse jogo de luzes artificiais, guiando o intruso mecânico para onde o instinto os avisa para não ir. Um copo de café esfria ao lado de um teclado, esquecido enquanto os olhos fixam os dados que fluem como um rio de números impiedosos. A escuridão aqui é palpável, uma presença que se adensa, absorvendo os feixes de luz como se fosse faminta. O leito do vale revela segredos aos poucos. Fissuras que se abrem como feridas antigas, expelindo bolhas de gás metano que sobem preguiçosas, fantasmas brancos no breu. Em um recanto, uma colônia de vermes tubulares se ergue, tubos translúcidos que se curvam e esticam, filtrando a química tóxica das profundezas em sustento. É uma sinfonia de vida improvável, branca contra o negro infinito, como neve caindo em um abismo gelado. Bactérias simbióticas brilham fracamente ao redor, pontos de luz que dançam como estrelas caídas, tecendo uma teia frágil de existência onde o vazio deveria dominar. Belo, hipnotizador. Mas sinta o contraste. Essa delicadeza floresce sob uma pressão que esmaga diamantes em águas tão frias que congelam o movimento, transformando o tempo em uma eternidade estagnada. Os sons se intensificam. Agora um coro baixo que infiltra os gravadores como um veneno lento. Não mais pulsos isolados, mas uma cadência irregular, cliques e arranhões que ecoam pelas paredes do vale, multiplicando-se como ecos de uma caverna infinita. O ROV capta um deles de perto, um ronco profundo, como o estômago de algo vasto acordando de um sono milenar. Os operadores pausam. O ar no controle fica pesado, carregado de respirações contidas. Um deles ajusta o ganho do áudio, e o som invade os fones. Um arrastar úmido, como escamas sobre lama, seguido de um silêncio que corta mais fundo que o ruído. Não é o tremor de um terremoto distante, nem o canto de criaturas catalogadas. É irregular, vivo, como se o abismo respondesse à luz intrusa com uma linguagem própria, sussurrada nas dobras do mar. Mais adentro, o vale se bifurca, caminhos que se ramificam em escuridão dupla. O ROV vira para o braço esquerdo, guiado por um comando hesitante da superfície. Prossiga com cautela. As luzes revelam uma planície de lama ondulada, marcada por sulcos frescos, como pegadas gigantes borradas pela água densa. Algo passou por aqui, recentemente, deixando rastros que o sedimento ainda não engoliu. O sonar pisca furiosamente, ecos múltiplos, formas que se movem em padrões circulares, aproximando-se e recuando como marés internas. Não são peixes errantes, com suas nadadeiras ágeis e bocas vorazes.
são maiores, mais lentos, sombras que se esticam além do alcance, silhuetas que distorcem a luz, como se o próprio oceano as dobrasse para escondê-las. Uma câmera treme ligeiramente, captando um borrão, tentáculos, membros, ou apenas detritos agitados pelo fluxo sutil da corrente Adal. Pense na ameaça que se entrelaça nessa beleza sombria. As colônias termais, com suas torres que desafiam o frio, nutrem vida em um equilíbrio precário. Mas as bordas do vale sussurram perigos. Criaturas adaptadas ao esmagamento rastejam nas sombras, anfípodes blindados, olhos reduzidos a sensores cegos que detectam vibrações a distâncias impossíveis. Eles se movem como espectros, famintos por qualquer intrusão que caia das camadas superiores. Mas em 25A, os sons sugerem algo além da fome básica. Um padrão que se repete, como um chamado ecoado de vales vizinhos, convidando ou advertindo. Relatos de expedições passadas voltam à mente dos operadores. Um ROV perdido em 2020, seu sinal cortado abruptamente após captar um clique idêntico, o cabo encontrado fendido como por uma mordida. Outro, em 2015, emergiu com amostras de tecido orgânico desconhecido grudado no casco, analisado em segredo e arquivado como anomalia não identificada. Os humanos enviam essas máquinas como sentinelas, mas o abismo as testa, enviando vibrações que fazem os cascos vibrarem, como toques inquisitivos de algo curioso e antigo. A presença humana é um fio tênue aqui. Uma perturbação que o mar sente e responde. Navios acima soltam sonares de baixa frequência, ecos que penetram quilômetros, irritando o silêncio como agulhas em uma ferida. Poluição acústica, chamam os cientistas, mas é mais que isso, uma provocação. Em retaliação, os pulsos de 25A se aceleram, um ritmo que pulsa em sincronia com os motores distantes, como se o oceano aprendesse e imitasse. Os operadores debatem em voz baixa, não registrada. Puxe de volta. Mas a curiosidade vence. O comando vem. Desça ao fundo do vale. O ROV obedece, mergulhando em um poço mais profundo, onde a pressão atinge picos que dobram o metal. As luzes captam um brilho estranho no leito. Não bioluminescente, mas um reflexo metálico, como resquícios de algo antigo. Talvez destroços de uma expedição esquecida, ou pior, algo que o mar reivindicou e transformou. Os sons culminam em um crescendo sutil, um zumbido que envolve o ROV como uma rede invisível. Cliques rápidos agora, como dentes se chocando, seguidos de um silêncio opressivo que faz os gravadores chiavam. O sonar mostra uma forma centralizando-se, uma massa alongada que se move contra o fluxo, aproximando-se devagar, deliberada. Não ataca, observa. As câmeras tremem, captando contornos borrados, escamas iridescentes ou ilusão da água densa. Os operadores sentem o frio subir pela espinha, apesar da distância. O abismo não perdoa intrusos. Ele guarda. Ele espera, tecendo mistérios em camadas que se revelam só o suficiente para atrair mais fundo. A descida não cessa. Ela se aprofunda, arrastando o ROV, e nós, para o coração de 25A, onde os segredos se agitam, vivos e pacientes, no breu que nos cerca. Algo se move mais perto, algo que o oceano protege com unhas de silêncio. O coração de 25A pulsa agora como uma veia exposta no peito do abismo, um ritmo que o ROV sente em cada vibração sutil de seu chassi. As luzes LED cortam o breu com feixes trêmulos, revelando o poço no fundo do vale como uma boca aberta, faminta por segredos. A descida é um compromisso irreversível, o cabo esticando-se como um tendão sob tensão, transmitindo impulsos elétricos da superfície para este inferno compacto. Lá em cima, os operadores lutam contra o cansaço, olhos injetados fixos nas telas que piscam, com ecos distorcidos, o ar no navio carregado de um cheiro metálico de eletrônicos superaquecidos. Eles são os guardiões remotos,
frágeis em sua bolha de ar e luz, enviando comandos que desafiam o peso colossal do mar. A escuridão se adensa aqui, uma massa tangível que resiste aos feixes luminosos, dobrando-os em ângulos estranhos, como se o oceano respirasse ao redor. O leito do poço é um caos congelado, rochas vulcânicas retorcidas como raízes de árvores antigas, entremeadas por veias de sedimentos que se agitam levemente, como poeira em um vento subterrâneo. Em um canto abrigado, uma fonte hidrotérmica sussurra sua fúria contida, jorrando plumas de água mineralizada que sobem em espirais preguiçosas, tingindo a lama com tons sulfurosos de cinza e branco. Ao redor dela, torres de tubos se erguem, frágeis e resilientes, filtrando o veneno em vida, com extremidades que tremulam como dedos buscando o calor. Bactérias colônias brilham em tons fantasmagóricos, pontos de luz que tecem uma tapeçaria sutil no vazio, um contraste delicado com o esmagamento que cerca tudo. É uma beleza forjada no limiar, onde o frio eterno encontra o fogo oculto, nutrindo o impossível em um abraço mortal. Mas os sons dominam agora, um tecido sonoro que envolve o ROV como uma teia viva. O zumbido evolui para um murmúrio contínuo, entremeado de cliques agudos que ecoam pelas paredes do poço, multiplicando-se em camadas sobrepostas, como vozes em uma catedral submersa. Não é caos aleatório. Há um padrão emergente, uma cadência que sobe e desce, como o fluxo de uma respiração profunda, contida, de algo vasto e paciente. Os gravadores captam variações, um arrastar baixo, como carne sobre pedra escorregadia, seguido de pausas que esticam o silêncio até o ponto de ruptura. Os operadores, a quilômetros de distância, sentem um arrepio coletivo, ajustando fones que transmitem o ruído diretamente para seus ossos. Um deles anota furiosamente: frequência variável 20-50 Hz. Mas as palavras não capturam o desconforto. O instinto primal que grita que isso não pertence ao catálogo de sons marinhos conhecidos. O ROV avança, suas propulsores expelindo jatos fracos que agitam a lama em nuvens efêmeras, revelando sulcos mais profundos no leito, marcas que se entrelaçam como caminhos de uma migração antiga, não traçados por nadadeiras ou tentáculos familiares. O sonar ilumina a tela com retornos insistentes. Uma forma central, alongada e irregular, que se move em círculos lentos ao redor do veículo, mantendo uma distância precisa, como um predador avaliando a presa. Não ataca, circunda. As câmeras captam flashes, contornos que se dissolvem na borda da luz, sugerindo massa e textura. Escamas que refletem o LED em brilhos opacos, ou talvez membranas que ondulam como velas rasgadas. É maior que qualquer criatura registrada nessas profundezas, um volume que desloca a água densa em ondas sutis, perceptíveis apenas nos sensores. O poço responde, as paredes vibrando com o movimento, ecoando os cliques em um coro que se alastra para vales adjacentes. Pense no contraste que corta como uma lâmina fria. Essa sinfonia de vida termal, com suas torres que desafiam o breu em pilares de pureza, floresce em um equilíbrio precário, alimentada por química que transforma morte em sustento. Mas nas sombras além, a ameaça se enrosca, paciente e inescapável. O abismo não tolera intrusos sem custo. Criaturas hadais, com formas torcidas pela pressão, anfípodes com carapaças que rangem como armaduras enferrujadas, vermes que se estendem como serpentes cegas, patrulham as bordas, atraídas pelo ruído das propulsores. Elas são os sentinelas menores, famintas e instintivas, mas o que circula agora é diferente. Os sons sugerem consciência, um eco que imita os impulsos humanos, respondendo aos sonares do navio acima, com pulsos que se sincronizam como um diálogo não solicitado. Relatos velados de expedições anteriores sussurram em fóruns fechados.
Um ROV em 2019, arrastado para um poço similar, seu sinal interrompido por um abraço acústico que sobrecarregou os circuitos. Outro, recuperado com marcas de sucção no exterior, como beijos de um amante relutante. A presença humana, essa faísca frágil de curiosidade, perturba o equilíbrio como uma pedra em um lago imóvel. Os navios-mãe, com seus radares varrendo a superfície, injetam ruído incessante. Ecos de motores, cliques de equipamentos de prospecção mineral que sondam o leito por tesouros escondidos. É uma invasão sutil, mas o abismo sente, retaliando com intensidade. Os pulsos aceleram, um ritmo que pulsa em harmonia com os sinais artificiais, como se 25A aprendesse e devolvesse o desafio. Os operadores debatem em sussurros não gravados, o peso da decisão caindo sobre eles, recuar ou pressionar. O comando vem hesitante, mantenha posição, ative holofotes secundários. O ROV obedece, banhando o poço em luz mais ampla, e por um instante a forma se revela. Uma silhueta massiva, segmentada, que se ergue do sedimento como uma relíquia despertando. Não ataca, estende. Um apêndice que roça o campo de visão, deixando um rastro de partículas luminescentes que dançam no breu. Os sons atingem um pico, um rugido abafado que faz o ROV tremer, os sensores registrando vibrações que viajam pelo cabo até o navio, onde copos vibram nas mesas. Cliques se transformam em um estalo ritmado, como unhas tamborilando em metal, e então silêncio. Um vazio que esmaga mais que o ruído, forçando os operadores a questionar se o sinal foi perdido. Mas ele persiste, captando um sussurro final. Um gemido baixo, como o lamento de algo isolado por eras, chamando através das camadas. A forma recua, deslizando para uma fissura na parede do poço, mas não some. Observa. O abismo, em sua beleza ameaçadora, revela apenas o suficiente para fisgar, escondendo o resto em dobras de escuridão que pressionam como garras. A descida penetra mais fundo ainda, arrastando-nos para o núcleo de 25A, onde os mistérios se entrelaçam em uma teia viva, sussurrando promessas de revelações que o mar reluta em soltar. Algo espera, mais perto do que nunca, no silêncio que segue o eco. O núcleo de 25A se abre como uma ferida no ventre do abismo, um vazio que suga o ROV para suas entranhas com uma gravidade inexorável. As luzes do veículo tremem agora, feixes que se estendem como dedos hesitantes, tocando bordas irregulares de rocha que se curvam em arcos impossíveis, como costelas de uma criatura ancestral fossilizada no tempo. O cabo vibra com a tensão, um pulso elétrico que carrega comandos da superfície, onde os operadores se inclinam sobre painéis iluminados por um brilho espectral, o suor perlando testas, apesar do ar gelado da cabine. Eles são ecos distantes, mortais ancorados em um mundo de ondas e vento, manipulando uma extensão mecânica que penetra o coração gelado do mar. Cada comando é uma aposta, um sussurro contra o rugido silencioso da profundidade. A escuridão aqui transcende o mero breu. Ela é uma entidade viva, uma cortina que se fecha ao redor do ROV, absorvendo a luz e devolvendo apenas sombras distorcidas. O poço se aprofunda em um labirinto de câmaras interligadas, paredes lisas de basalto polido pela pressão eterna, entremeadas por veias de sedimentos que brilham fracamente com minerais aprisionados. No centro, uma depressão circular. Como um olho cego no leito, exala um fluxo sutil de água mais densa, carregada de partículas que dançam na periferia dos holofotes. Ali, em bolsões isolados, a vida persiste em formas retorcidas, colônias de bactérias que formam tapetes iridescentes, tecendo padrões como veias de mercúrio em um corpo negro. Uma torre hidrotérmica solitária ergue-se no limite, sua base pulsando com jatos quentes que sobem em colunas enfumaçadas.
nutrindo tubos que se estendem como antenas vivas, capturando o veneno químico e transformando-o em sustento. É uma beleza etérea, essa teia de existência no vazio absoluto, um sussurro de cor e movimento onde o nada deveria reinar supremo. Frágil, hipnótica, mas o contraste morde como um dente escondido. Essa vitalidade floresce sob uma força que pulveriza ossos, em águas que congelam um instante, tornando cada respiração um ato de rebelião contra o esmagamento. Os sons emergem do núcleo como um nascimento lento, um tecido acústico que se entrelaça ao redor do Erhov, infiltrando-se nos sensores com uma intimidade perturbadora. O zumbido anterior evolui para um ronco visceral, um pulsar que ressoa através da estrutura metálica, fazendo os propulsores vibrarem em harmonia involuntária. Cliques se multiplicam, não mais isolados, mas em cascatas que ecoam pelas câmaras, como unhas arranhando o interior de uma concha gigante. Pausas se estendem, tensas, seguidas de um gemido baixo que viaja pelo cabo, alcançando os fones dos operadores como um sopro gelado no pescoço. Não é mecânico. Não é natural no sentido que conhecemos. É um padrão que se adapta, respondendo aos impulsos do sonar, com ecos que imitam, invertem, devolvem como um espelho vivo. Em uma transmissão de 2022, captada em segredo durante uma prospecção mineral, esses sons formaram uma sequência, pulsos curtos, longos, curtos, como um código sussurrado de algo que ouve e compreende. Os arquivos foram selados, rotulados como interferência não explicada, mas os operadores daquela noite não dormiram, atormentados por sonhos de profundezas que se agitavam. O Erhov paira no centro da depressão, suas luzes banhando o leito em um halo artificial, revelando sulcos que se irradiam como raízes de uma árvore invertida, marcas frescas que o sedimento não teve tempo de apagar. Algo se move nas bordas da visão. Uma forma que emerge devagar do limite das sombras. Uma massa segmentada que se desenrola com a lentidão de um sonho ruim. Não é uma silhueta nítida, mas um contorno que se dissolve na água densa. Alongado, talvez 20 metros de comprimento, com apêndices que se estendem como tentáculos preguiçosos, roçando o sedimento e erguendo nuvens de partículas que brilham como poeira estelar. O sonar confirma, eco sólido, deslocando volumes impossíveis para uma criatura Adal, uma presença que circunda o veículo em espirais preguiçosas, mantendo uma distância que testa os limites da luz. As câmeras captam flashes, texturas que ondulam, não escamas rígidas, mas uma pele que pulsa, absorvendo e refletindo o brilho em tons mutáveis, como óleo sobre água negra. Ela não avança. Observa. Um apêndice se estende, tocando o feixe de luz mais próximo, e por um instante o som muda, um clique agudo, interrogativo, seguido de um silêncio que esmaga o ar nos fones. Pense na ameaça que se enlaça nessa visão fragmentada. A beleza das colônias bacterianas, com seus padrões que dançam como auroras submersas, sustenta um ecossistema em equilíbrio mortal, onde cada elemento é tanto salvação quanto veneno. Mas o que circula agora transcende a cadeia alimentar conhecida. É uma guardiã das profundezas, evoluída em segredo, guiada por sentidos que detectam vibrações humanas a léguas de distância. Os sons sugerem mais que instinto. Uma resposta deliberada aos ruídos da superfície, aos cabos que descem como veias invasoras, aos sonares que perfuram o silêncio como lanças. A presença humana, essa curiosidade insaciável, desperta o abismo. Navios de exploração, atraídos por rumores de recursos minerais em 25A, enviam frotas que zumbem com atividade, seus ecos penetrando quilômetros e irritando o equilíbrio. Em retaliação, os pulsos se intensificam. Um diálogo sombrio que faz equipamentos falharem.
Um ROV em 2021 sugado para uma fissura após um abraço acústico que fritou seus circuitos. Outro emergindo com o casco marcado por sulcos profundos, como garras que testaram sua fragilidade. Os operadores, em seus postos remotos, sentem o peso. Comandos hesitam, telas piscam com alertas de sobrecarga, e o instinto primal sussurra para puxar o cabo, para fugir antes que o mar reivindique mais. O clímax se desenrola em ondas sutis. A forma se aproxima, o ronco crescendo para um rugido abafado que faz o ROV inclinar-se, sensores enlouquecendo com dados conflitantes. Um apêndice roça o chassi, um toque leve que transmite vibrações através do metal, não destrutivo, mas inquisitivo, como dedos explorando uma presa viva. As câmeras tremem, captando um olho, um sensor que brilha fracamente, fixando-se na lente como um olhar através do vazio. Os sons culminam em uma sinfonia caótica, cliques frenéticos, gemidos que se entrelaçam, um padrão que ecoa os batimentos cardíacos dos operadores, sincronizando-se em um terror compartilhado. Então recuo. A forma desliza para as sombras da depressão, deixando um rastro de partículas que se dissipam devagar. Mas o eco persiste, um sussurro que viaja pelo cabo até a superfície, onde o navio balança inquieto sob um céu estrelado. A descida termina assim, não em revelação plena, mas em um véu rasgado apenas o suficiente para insinuar o que se esconde. 25A não está vazia. Ela pulsa com vida antiga, observadora e paciente, guardando verdades que o oceano reluta em soltar. Nós enviamos nossas máquinas, nossos ecos, mas o abismo responde em sua língua sombria, lembrando que algumas profundezas devoram quem as perturba. E no silêncio que segue, algo ainda observa, esperando o próximo fio que ousar descer.